Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 68. Bons estudos! Na teleaula passada, a gente viu que o governo de Jânio Quadros terminou rapidamente com uma renúncia que dividiu a sociedade brasileira. Você deve se lembrar que a solução para o impasse criado pela renúncia foi o parlamentarismo. Na teleaula de hoje, a gente vai ver como funcionou o regime parlamentarista no seu curto tempo de existência. A gente vai ver ainda que a implantação do parlamentarismo e as tentativas de superar a crise política não foram suficientes para impedir a crescente radicalização dos grupos políticos e sociais. E que essa radicalização acabou levando à derrubada do governo de João Goulart em 1964. Você sabia que algumas das democracias mais desenvolvidas do mundo adotam um sistema parlamentarista? Olha só, aqui na Europa nós temos a Suécia, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a Inglaterra e aqui, do outro lado, o Japão. Agora, aqui na América, nós temos o Canadá, que também adota o sistema parlamentarista. E agora que você conhece alguns países que adotam o parlamentarismo, preste atenção para entender como é que esse sistema funciona. O presidencialismo, você sabe como funciona. O poder executivo é exercido pelo presidente. É ele quem toma as principais decisões e iniciativas para governar o país. Já no parlamentarismo, quem tem esse poder é o parlamento ou o Congresso. O partido ou a coligação de partidos que tem a maioria no parlamento escolhe entre os parlamentares eleitos o chefe de governo, também chamado de primeiro-ministro. O primeiro-ministro organiza um conselho de ministros ou gabinete ministerial. Juntos, eles governam o país, mas sempre prestando contas ao parlamento, que pode até derrubar o gabinete sem que o primeiro-ministro possa fazer nada. A figura do presidente continua existindo, mas seus poderes são muito reduzidos. Foi isso o que aconteceu com João Goulart. Com a mudança para o parlamentarismo, seus poderes ficaram muito reduzidos. Por isso, os grupos que eram contra ele acabaram aceitando a posse do novo presidente. De todas as maneiras, Jango não iria governar. Pelo menos até a data do plebiscito. Você sabe me explicar a diferença entre eleição e plebiscito? Eleição e plebiscito. Eleição você vota em pessoas. Plebiscito você vota um tema. Plebiscito é uma consulta entre sim e não sobre alguma questão nacional. Eleição você vai eleger alguém, uma pessoa, ou um partido, ou enfim. Eleição é o exercício do voto. É o momento que você vai à urna para votar. Essa é a eleição, é feita para eleger um presidente. O plebiscito é feito para ocasiões especiais, para momentos como a gente teve, para a escolha entre o parlamentarismo ou não parlamentarismo, um sistema de governo diferente do que a gente usa, que é o presidencialismo. Bom, resumindo, plebiscito é quando uma decisão do governo é submetida a uma decisão popular. Uma mesma emenda constitucional que previu a mudança do sistema do governo do Brasil para parlamentarismo, na época de Jânio Quadros, previa também a realização de um plebiscito, para que o eleitorado pudesse decidir se o sistema parlamentar deveria ser mantido ou se deveríamos voltar ao presidencialismo. O parlamentarismo durou apenas 14 meses. Nesse curto período, o novo sistema de governo teve 3 gabinetes ministeriais diferentes. E a medida mais importante implementada durante o parlamentarismo foi a antecipação da data do plebiscito, marcado para janeiro de 1963. Os setores que tinham defendido a posse de Jango novamente se mobilizaram em uma intensa campanha nacional pelo não ao parlamentarismo. No final, venceu a volta ao presidencialismo por uma esmagadora margem de votos. Quase 9 milhões e meio de eleitores disseram não ao parlamentarismo e só cerca de 2 milhões disseram sim. O Brasil voltou então ao sistema presidencialista, ou seja, o presidente da República voltava a ter os poderes que havia perdido. E foi com esses poderes que Jango lançou as primeiras medidas para enfrentar os sérios problemas econômicos e sociais que o Brasil vivia. Na verdade, enquanto durou o parlamentarismo, o governo tinha estado praticamente paralisado. A inflação havia aumentado brutalmente, enquanto a taxa de crescimento econômico tinha caído significativamente.
Para atacar de frente esses problemas, o governo lançou o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. O economista Celso Furtado, que ocupava o cargo de ministro extraordinário do Planejamento, era o autor do plano. Os objetivos eram simples, mas difíceis de conciliar: baixar a inflação e aumentar o crescimento. Para controlar a inflação, o governo queria reduzir os gastos públicos, conter o crédito ao setor privado e renegociar a dívida externa. Mas o fato é que nem o governo norte-americano, nem o FMI e nem os credores internacionais estavam convencidos da viabilidade do plano trienal. Eles prometeram muito dinheiro, mas liberaram só um pouco. E logo, o governo acabou tomando medidas que comprometiam os objetivos do plano. Deu um aumento aos funcionários públicos, que era maior do que o previsto, e relaxou o controle sobre os empréstimos bancários aos empresários. Nem os empresários, nem os sindicatos dos trabalhadores viam com bons olhos o plano trienal. Todos achavam que o país entraria em recessão. Quer dizer, o ritmo das atividades econômicas corria o risco de diminuir. E com isso, haveria uma queda da produção industrial, aumento do desemprego, redução dos salários e queda no consumo. E foi isso mesmo que aconteceu. Em 1963, o crescimento econômico chegou ao nível mais baixo desde o início da Segunda Guerra Mundial. E a inflação continuava crescendo. Outra medida importante foi o compromisso assumido com a realização das chamadas reformas de base. O objetivo dessas reformas era ampliar a participação dos trabalhadores na vida política e cultural, melhorar a distribuição da terra e da renda e eliminar obstáculos ao desenvolvimento econômico do país. Você acha que melhorar a distribuição de renda e de terra é uma coisa que vai contra o capitalismo? Acho que não. Acho que é contra. Você acha que melhorar a distribuição de renda e de terra é uma coisa que vai contra o capitalismo? De jeito nenhum. Acho que vai favoravelmente ao capitalismo, porque o retorno é imediato. Olha, eu acho que pode ir tanto contra quanto a favor, depende do seu ponto de vista.